Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é a professora Renata Castilho. Estou aqui para lembrar vocês sobre o que é sintaxe, a importância de estudar o quê? A sintaxe. Então, para iniciar essa parte, vamos relembrar alguns conceitos básicos. Vamos lá? Observem essa frase. Entregaram alunos trabalhos ontem. Tem nexo? É compreensível? Vamos colocar numa ordem para organizar e ver como fica? Meus alunos entregaram os trabalhos ontem. Perceberam que agora ela ficou mais compreensível? Por quê? Foi usado a sintaxe, foi organizado as palavras. Então, a sintaxe é importante para organizar um texto, deixar seu texto mais coerente, mais coeso, mais compreensível. Então, o que é a sintaxe? É a parte da gramática, da combinação das palavras nas frases e das frases no discurso. E também estuda a lógica, ou seja, o sentido de cada frase. Vamos relembrar três termos: frase, oração e período. O que é a frase? A frase é um enunciado de sentido completo, independente se tenha verbo ou não. Já a oração é uma frase também? Sim, mas é uma frase que tenha verbo. Ou seja, uma frase pode ser nominal sem verbo ou verbal com verbo, que é a oração. Já o período é um conjunto de orações. Nós temos alguns tipos de frases. Primeiro, a declarativa, aquela que declara algo. Ela informa ou constata algo. As interrogativas, que questiona algo de forma direta ou indireta. As imperativas, que mostram pedidos, ordens, sugestões. Exclamativas, que mostram emoções. E as optativas, que expressam desejos. Vamos ver alguns exemplos? Vamos aí, pessoal, para alguns exemplos de tipos de frases. Por exemplo, declarativas, que declara algo. Cheguei em casa, eu estou declarando que eu cheguei em casa. Não cheguei, eu estou declarando que eu não cheguei, uma informação que eu estou transmitindo. As interrogativas, perguntas que podem ser diretas ou indiretas. Você entendeu? É uma pergunta direta. Você não entendeu? Você entendeu, não é? Já é uma pergunta indireta. As imperativas mostram pedido, ordem, façam as atividades. É uma afirmação, estou pedindo que vocês façam. Não façam já é uma imperativa negativa. A exclamativa demonstra emoção. Que dia lindo, como eu sou feliz. As optativas é quando expresso algum desejo. Por exemplo, fiquem com Deus. Fique bem. Boa saúde. Então, tudo que eu faço desejos a alguém são as optativas. Agora vamos para o que interessa, frases verbais e nominais, que é isso que trabalharemos na sintaxe, principalmente com as frases verbais. Frases nominais são aquelas que não possuem verbo, então não são orações. Atenção! Que coisa estranha, que lindo! Percebeu que em nenhuma dessas palavras há um verbo? Por quê? Porque são orações, frases nominais, não tem verbo. Então não são orações, desculpe. Já nas frases verbais, tem o verbo, são orações. O dia amanheceu frio, verbo amanhecer. Já li o livro todo, qual é o verbo? Li. Você entendeu alguma coisa? Qual que é o verbo? Entender. Então, são as frases verbais, é aí que nós estudamos a sintaxe. As frases verbais. Vamos agora para os tipos de períodos. O que é um período? Conjunto de orações. Quando é um período único, com um único verbo, vai ser um período simples, com uma só oração. Composto é quando possui mais de uma oração. Note aí, eu sou feliz, um verbo só, então simples. Composto, eu sou feliz e vivo bem. Dois verbos, duas orações, períodos compostos. Já o período composto tem três divisões, pessoal. Coordenação, quando as orações são quando não há dependência, são independentes. Cheguei em casa e dormi. Cheguei em casa, uma frase, dormi outra.
Se eu separar essas duas frases, elas vão continuar fazendo sentido, porque são independentes. Aí é período composto por coordenação. Já a subordinação, há uma relação de dependência de uma frase para outra. A outra oração vai existir para complementar a primeira ou a segunda, vice-versa, pode estar invertida também. Eu pedi que ficasse em silêncio. Eu pedi. Oração 1. Que ficasse em silêncio está mostrando que eu pedi. Então, se eu não colocar essa segunda oração, que ficasse em silêncio, não vai ser compreensível a primeira. Então, é uma relação de subordinação. E eu posso ter o período misto, quando tem tanto coordenadas quanto subordinadas num único período. Eu cheguei em casa e tomei banho. Aí tem uma coordenação. Para que pudesse relaxar. Esse para que pudesse relaxar é o motivo pelo qual eu tomei o banho. Então, essa frase não vai fará sentido sem a oração anterior. Por isso que são período misto. Vai ter coordenação e subordinação no mesmo período. Pessoal, espero que tenham gostado. Até a próxima aula, que terça-feira, amanhã. Até. Precisando, estou no chat, só me chamar.